Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Arena à Tarde. Nessa sessão a gente comenta principalmente a interação do público com os diversos conteúdos aí dos canais do Grupo à Tarde. Hoje, por exemplo, eu vou destacar o editorial do Jornal à Tarde. Os editoriais, eles são, na verdade, a posição oficial das empresas de comunicação. Por isso que eles não vêm assinados, mas isso é muito interessante porque a gente consegue identificar as principais campanhas de determinados veículos de comunicação. Hoje, por exemplo, o editorial ele passa a fazer, de certa forma, dar destaque à questão da educação e principalmente do ensino superior. A preocupação com a educação é uma tradição do Jornal à Tarde desde os primeiros dias da sua fundação. Então, intitulado Mudança de Cenário, o editorial é sobre o aporte que o novo governo federal, é sempre bom a gente marcar isso, né, está fazendo para a reconstrução das universidades e institutos federais que foram massacrados no governo anterior. Então, aqui, por exemplo, né, o editorial, alguns trechos do editorial. O horizonte, antes carregado, em cinzenta aglomeração de nuvens espessas, hoje aparece as universidades e institutos federais brasileiros como pacificada trilha, sob um facho de luz conduzindo a destino produtivo. A hipotética pintura corresponde à metamorfose experimentada pela comunidade acadêmica, ao transmutar o efeito dos anos perdidos, 2019 a 2022, quando a política, entre aspas, de Brasília consistia em ataques orçamentários e feras ofensas morais. A superação da sabotagem tem como nova etapa de seu passo a passo a transferência do montante de 2,4 bilhões de reais a fim de renutrir o magrelo orçamento após o quadriênio de torturas. Realmente, né? Sim. E quem está diretamente envolvido nas universidades, né, federais tem bem a medida, né, do que foram esses 4 anos de desmonte total. E ataques, né? Os ataques, inclusive, diretamente mentirosos, porque a gente fica nessa história de dizer não é fake news, não é notícia, então é falsa notícia, não é notícia. Né? Então, dos ataques do que acontece, né, quando na verdade a gente tem aí pesquisadoras e pesquisadores fazendo milagres, sim, inclusive ganhando renome, né, ou ganhando brilho em outros países, ou indo para outros países, porque já é difícil e realmente, esses últimos 4 anos, a universidade brasileira, ela sofreu muito, principalmente as universidades federais, né, institutos federais, como por exemplo aqui o nosso IFBA, né, que é o Instituto Federal. E essa situação um governo que não enxergou, que não queria enxergar, na verdade, todo o potencial que existe e que sai a todo momento das faculdades federais e institutos também. Inclusive, a nossa aqui, né, a Federal da Bahia, a UFBA, o papel importante que teve, inclusive, no combate à Covid, em estudos para poder, atrás de vacinas, de remédios, de entender a doença. Então, assim, foram 4 anos que talvez para os alunos, talvez não, para os alunos também foi muito difícil. E o não fechamento da faculdade, eu pessoalmente, né, aqui é uma opinião minha, só não aconteceu por causa dessa coisa do estamos em casa. Porque mesmo quando a gente estava presencial, durante o início do governo, todo mundo sabia, pode haver uma greve em qualquer momento. A faculdade não é assim, vamos realizar uma greve para poder garantir esse X e Y direitos. Não, era porque não tinha condições de ficar aberta. Sim, não tinha dinheiro no apagar, no apagar das luzes, quando perderam a eleição. Foi pior, saíram sequestrando, quer dizer, você teve que ir acionar a justiça para recompor, então não se tinha dinheiro para o básico, para pagar a luz elétrica. Luz elétrica, literalmente. Isso, tinha casos de universidades que o que tinha na conta era algo irrisório, assim, não dava para pagar absolutamente nada. Então, foi um período muito difícil. Isso veio uma boa notícia e que, infelizmente, isso era para estar sendo feito muito mais alarde. Então, parabéns à Tarde por ter destacado no seu editorial. Porque para o nível do que isso representa, né, digamos assim, era para se ter muito mais barulho, de se comemorar, mas a gente, infelizmente, também às vezes tem isso. Notícia boa, ela passa assim, despercebida, né? E só para a gente mudar um pouco aqui, né, mudar para o outro assunto, lembrar que universidades, elas não têm apenas o nível do ensino. Sim. Principalmente as universidades federais, e estaduais também, as universidades públicas, né, universidades estaduais, universidades federais. Elas têm total vocação à pesquisa e à extensão.
Exatamente. Né? Então, há pesquisa em todas as áreas do conhecimento. É, E extensão são exatamente os programas que são voltados para fora dos muros da universidade. Então, ela tem essa vocação, ensino, pesquisa e extensão. Todas as universidades públicas, elas têm que dar atenção a essas 3 dimensões. Né? E continuando aqui, né, no clima de educação, no tema educação, a gente vai destacar hoje, mais uma vez, a charge do nosso querido Cal Gomes, que dessa vez se titula IA, Inteligência Artificial. A inteligência artificial vem crescendo há muitos anos, de várias formas, por várias vertentes, ajudando em vários setores da indústria, da econômica, educação e tudo mais. Saúde, principalmente. Mas a bola da vez, né, o assunto da vez é o ChatGPT, que veio para criar essa resposta, para você faz uma pergunta, ele faz toda uma pesquisa em tudo que existe de possível na internet e entrega. No meio da educação, como a gente está falando, o ChatGPT, por exemplo, tem entrado em vários tópicos de discussão justamente por muita gente está dizendo que vai substituir de diversas formas o aprendizado das pessoas, vai fazer com que as pessoas evitem pesquisar, só chegue lá e pergunte e tenha tudo entregue. Gente, na verdade, é inteligência artificial, mas é baseado nas formas de raciocínio da inteligência humana. E nós não somos uma espécie lá muito inteligente no sentido estrito da palavra. Então, as máquinas, elas reproduzem. E, claro, gente, tem intervenção humana. Então, Sim. Não adianta. É um banco de dados que vai lá, né, e junta informações. Então, assim, entregues por humanos. As pessoas, né, sempre que aparece uma nova tecnologia, tem tudo isso, né, principalmente nesse campo da informação e comunicação. Num primeiro momento tem um deslumbramento, né, sempre os extremos. No outro momento tem aquela, né, distopia, vai destruir tudo. Por mais que se tenha condições de se fazer um texto, né, digamos assim, talvez o que o GPT mais chama atenção é a forma que ele tem de construção de texto. Sim. Que é um pouco diferente das outras, né, que vinham antes e tal, ele tem uma coisa mais apurada. Então, eu tinha muito medo, por exemplo, do que não sei nem exatamente como a gente chama, essa tecnologia poderia gerar, por exemplo, para algumas profissões, como, por exemplo, a nossa, de jornalista, porque as pessoas vão fazer texto. Gente, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Né? Acho que texto é construção, tem um lado criativo, tem um lado artístico, e que a inteligência artificial pode começar a substituir, mas não totalmente, né? Então, assim, né, da mesma gritaria quando surgiu a cópia na fotografia, nem por isso a fotografia deixou de existir como arte. Por melhor, a cópia nunca vai ser como quem realmente consegue criar, compor, né, como original. Então, assim, né, a gente precisa ter um pouco de calma. Mas é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada, gente. Até a próxima.